Reflexão da liturgia da palavra do domingo da Ascensão do Senhor. O domingo da Ascensão do Senhor é a celebração da elevação definitiva de Jesus para junto do Pai, não como uma despedida, mas uma concretização da sua vitória e da nossa, como discípulos e missionários dele. Assim, a elevação de Jesus não significa distanciamento, mas aproximação definitiva, pois com a ascensão do Senhor se cumpre por completo a promessa de Deus. Vimos até agora, durante as 6 semanas da Páscoa, Jesus aparecendo insistentemente aos seus discípulos e apontando provas da sua ressurreição. Tudo isso para que eles não duvidassem de que de fato ele ressuscitou. E uma vez tendo essa certeza, eles dariam continuidade à sua missão, levando aos confins da terra o anúncio de sua palavra. Com a sua ascensão, Jesus deixa de insistir ou de aparecer como antes, pois confia que os discípulos já não têm mais dúvidas sobre a sua ressurreição. Assim sendo, a festa da Ascensão do Senhor marca não apenas a ida definitiva de Jesus para junto do Pai, mas é um marco da certeza dos discípulos na ressurreição de Cristo. Com essa festa, nós também podemos deixar de procurar sinais ou provas da ressurreição e podemos ir confiantes para a missão, na certeza de que o ressuscitado, de junto do Pai, caminha conosco em espírito. Esse Espírito que ele enviará de junto do Pai, como veremos no domingo da solenidade de Pentecostes. Desse modo, celebramos a partir de hoje 3 grandes festas no nosso calendário litúrgico: a Ascensão, Pentecostes e a Santíssima Trindade. Depois retomaremos o tempo comum, cuja característica principal é a vida pública de Jesus, a sua missão e a nossa. Temos assim, com a festa de hoje, o marco inicial para a nossa missão, a certeza da ressurreição. Podemos então resumir a ascensão como certeza da ressurreição e fundamento da missão. E é por essa razão que a missão, ou o envio para a missão, é o tema principal que marca a liturgia deste domingo. Na primeira leitura, no início do livro dos Atos dos Apóstolos, Lucas se encarrega de dizer aos amigos de Jesus, ou seja, aos seus discípulos e a cada um de nós, que ele já tratou de tudo sobre Jesus no seu primeiro livro. Seu primeiro livro é o Evangelho de Lucas. Ali nós encontramos desde o nascimento, vida pública, paixão, morte e ressurreição de Jesus até a sua ascensão aos céus. Acompanhamos seus passos durante seu peregrinar até o Calvário e ressuscitamos com ele na sua ascensão. Por isso, a liturgia insiste em dizer que a sua ascensão já é a nossa vitória. No início desta leitura, Lucas se dirige a Teófilo. Teófilo não é uma pessoa específica. A palavra Teófilo significa amigos de Deus, ou, em outras palavras, discípulos de Jesus. Theo significa Deus e Filos significa amigos. Assim sendo, Lucas dá esse recado aos amigos de Deus, como já foi dito. Esclarecida essa primeira questão, entramos no texto e vemos que ele descreve passo a passo a ascensão do Senhor. Faz uma espécie de memória de tudo o que já vimos desde o primeiro domingo da Páscoa, ou seja, as sucessivas aparições de Jesus, as instruções dadas aos discípulos até que eles se convencessem de que Jesus, de fato, tinha ressuscitado. Durante essas aparições, encontramos uma espécie de catequese para os discípulos, ensinando-os a serem missionários e como levar adiante a sua proposta, ou seja, como deveriam agir. Com essas instruções finais é que eles vão para a missão aos confins da terra, ou seja, por toda parte.
Esse legado chegou até nós, seus discípulos e missionários. Além disso, nessas recomendações, Jesus confirma que eles receberam o Espírito Santo, o qual nós veremos com mais ênfase no domingo de Pentecostes. Nesses textos de hoje, a recomendação fundamental é o anúncio, que ninguém fique preocupado com outras coisas, como, por exemplo, a restauração de Jerusalém ou o fim do mundo. A essência da missão é o anúncio de um novo mundo, mas sem data e hora para acontecer. Depois dessas recomendações finais, Jesus é levado para junto do céu sob as vistas deles. Eles continuavam a olhar para cima, até que homens vestidos de branco aparecem e pedem para que deixem de olhar para o alto e olhem para a frente, pois de agora em diante precisam olhar para frente, para o mundo e não para o céu, pois Jesus agora se encontraria no rosto de cada irmão que sofre. Temos aqui um alerta para não nos prendermos a uma religião que só olha para o alto, sem olhar em sua volta. Quem não se compromete em diminuir o sofrimento dos irmãos aqui e fica buscando Deus fora do mundo, não conseguirá enxergá-lo. A missão consiste nesse compromisso de ir ao encontro dos que sofrem. Por isso, não podemos ficar olhando somente para o alto, alienados da realidade que nos cerca. Quem busca Deus apenas no céu perde importantes oportunidades de encontrá-lo aqui na terra. A carta aos Efésios, da segunda leitura, mostra que Deus nos deu um espírito de sabedoria exatamente para sabermos distinguir essas situações e não nos prender a espiritualidades vazias de compromisso, pois é o compromisso com os irmãos que vai nos revelar Deus e nos fazer conhecê-lo profundamente. Quem estuda uma teologia desconectada do mundo dificilmente vai conhecer Deus. Poderá saber teorias abstratas sobre Deus, mas dificilmente fará a experiência de Deus. Por essa razão, há muitos teólogos que falam muito bem de Deus, mas não o conhecem, pois conhecem apenas teorias sobre ele. O encontro com Deus se faz na missão, no encontro com os irmãos, no dia a dia da vida, se comprometendo com as mesmas causas que Jesus se comprometeu durante a sua vida pública. Assim sendo, precisamos pedir que Deus abra os nossos olhos e ilumine a nossa mente, diz essa segunda leitura. Assim não ficaremos apenas na teoria e poderemos compreender a esperança para a qual Ele nos chamou. Somente assim vamos compreender a riqueza da herança que Jesus nos deixou ao ir definitivamente para junto do Pai. Ele foi, mas não nos deixou órfãos nem abandonados. Foi e enviou o Espírito Santo para que nos guie e aponte o caminho. Com a ascensão, Cristo adentra aos céus e se assenta à direita do Pai, muito acima de qualquer outro poder. Com essa certeza, podemos seguir adiante a nossa missão, pois Ele nos dá a sua força para seguir adiante, conforme mostra o Evangelho de hoje. Vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a humanidade. Com essa ordem, o Evangelho mostra o legado da ascensão do Senhor. Ele vai para junto do Pai e nos confia essa árdua responsabilidade, sermos os continuadores de sua missão. Muitos sinais nos acompanharão nessa missão, entre eles a força para expulsar os males que atingem a humanidade, como, por exemplo, as mais diferentes formas de demônios. São muitos os demônios que continuam a possuir e a dominar as pessoas, e esses precisam ser expulsos para que as pessoas tenham vida em plenitude. Isso se faz falando uma nova língua, a língua que Jesus ensinou, ou seja, a linguagem do amor. Quem fala a língua do amor fala com autoridade, consegue enfrentar situações difíceis e até mesmo perigosas, e nada lhe fará mal. Agindo assim, teremos mãos curativas, ou seja, mãos solidárias, capazes de
se estender aos que sofrem, aos necessitados, devolvendo-lhes a esperança e a vida. Temos assim no Evangelho de hoje a essência da missão. Jesus, depois de dar essas recomendações finais, foi levado para junto do Pai, com a certeza de que seus discípulos continuariam sua missão. Os discípulos foram em missão, pregando por toda parte e sentindo a presença de Deus que os ajudava. Assim sendo, o desafio que a liturgia desse domingo nos apresenta é o da continuidade da missão de Jesus. Hoje nós nos encontramos com ele como os primeiros discípulos. Ele nos falou através das leituras. Comungamos com ele, e isso é fazer comunhão com ele, assumindo esse compromisso. Resta-nos, portanto, sair daqui com essa certeza e levar adiante o compromisso assumido. Desse modo, a ascensão do Senhor confere à nossa vida um grande significado, nos ascendendo junto com Ele ao Pai através do nosso compromisso de discípulos. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.